No Diário Educação de hoje, o professor Ivo Lavô vai trazer para a gente qual é o papel da mãe na educação. Muito boa tarde, professor Ivo Lavô. Muito boa tarde, é sempre um prazer, Zé Neto, Priscila Tavares, de estar nesse quadro Diário Educação. E como é a semana que antecede, né, o Dia das Mães, eu senti a necessidade de trazer aqui uma palavra para as mães. Não sei se a Priscila é mãe, mas eu quero também, Priscila, que você faça alguma interrupção, se você achar interessante no momento da minha fala. E assim, o papel da mãe na educação das crianças é de forma muito significativa, muito mais do que o pai. Isso não se trata de uma opinião, mas é por conta de do ligamento afetivo que tem da mãe com relação à criança, né? Essa figura feminina, principalmente nos primeiros anos de vida. E eu diria que o papel, inicialmente, o papel da mãe não está apenas no de cuidar, limpar, alimentar, colocar para dormir, mas a mãe, né, a família como um todo, mas o foco principal aqui na minha fala hoje é a mãe. A mãe tem um papel tanto cognitivo quanto emocional. E assim, durante a história da nossa educação no mundo, a gente fica naquela dúvida: quem educa, a escola ou a família, né? Fica aquela questão de colocar responsabilidade para um e para outro. Eu já quero colocar aqui de pronto a minha opinião. Para mim, os dois devem educar. Só que a família, ela exerce um papel tão forte que se esse papel não for executado com esmero, com alinhamento, a escola não vai também cumprir o seu papel. Então, assim, hoje a gente tem a seguinte interpretação da realidade: a mãe tem que proteger o filho de tudo. Essa frase precisa ser corrigida, tá? Atenção, mamães. Você não pode estar protegendo o seu filho de tudo. Educar, na verdade, é preparar o filho para tudo. Então, essa é a máxima da educação por parte das mães. Ela tem essa responsabilidade de preparar a criança para tudo. E aí existe até um sentido que se dá ao termo desenvolvimento. A própria palavra, epistemologicamente, desenvolvimento, quer dizer afastamento, né? Envolvimento. Então, é o afastamento do envolvimento dessa figura. Então, para que a mãe possa promover esse afastamento, que é necessário para que a criança tenha desenvolvimento, ela precisa dar a ele autonomia. E não é protegendo de tudo que ela vai fazer isso. É preparando o filho para tudo. E aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu posso preparar o meu filho? Existem pesquisas, tanto da psiquiatria, como da pediatria e também da neurociência, que elas em comum têm uma questão importante, né? Que a mãe ela ocupa um papel neurobiológico e cognitivo para a criança. E algumas questões são decisivas, entre elas uma atenção ao que nós chamamos de estresse, né? A palavra estresse, ela foi muitas vezes demonizada, né, pela sociedade, como se o estresse fosse uma coisa somente negativa, mas isso não é verdade. Então, para que eu possa realmente oferecer conexões seguras para o meu filho, promover essa autonomia que essa criança precisa, eu tenho que ter atenção como mãe a três tipos de estresse. O estresse positivo. O que é o estresse positivo? É aquele que eu devo provocar. Então, em todo momento, eu tenho que estar provocando o estresse na criança. Em que sentido? Existem algumas atividades que a criança ainda não faz ou que ela não gosta de fazer, mas que ela precisa fazer, como tomar banho, cortar o cabelo, escovar os dentes. E se você afrouxar no momento de impor aquela atividade, se você afrouxar como mãe, né, porque a criança chorou e
desviar ali o foco e não executar porque a criança não quis fazer, isso vale também para vestir uma roupa. Gente, uma criança de 2 anos não pode estar decidindo sobre o que comer, não pode estar decidindo sobre o que vestir. Você precisa criar uma estratégia, deixar aquele choro e fazer valer a sua vontade como mãe ali. Existe um termo que está muito ligado não somente à maternidade, mas à paternidade, que é chamado de subordinação. Isso já é atendido pela própria psiquiatria e psicologia. O filho, ele é subordinado ao pai, ele é subordinado à mãe. O que isso significa? Existe uma hierarquia, né? A mãe e o pai é quem dá as ordens. E a criança, ela está observando. Mais na frente, se você não impor isso, você vai ter, e a gente já está percebendo isso, você vai ter muita birra, e aí a educação vai ficar totalmente comprometida. O outro tipo de estresse é o estresse moderado. O estresse moderado já não é provocado, mas ele é circunstancial. Então, toda criança vai cair, toda criança vai se cortar. Então, assim, é importante que ela receba assistência. Nunca diga para uma criança, bem feito, você é teimoso, você é teimosa. Eu não te falei? Se você disser que a criança é teimosa, ela vai internalizar aquilo e ela vai ser teimosa. Então, ao invés de você atingir o objetivo que seria não ser a criança teimosa, isso vai acontecer o contrário, né? Porque você supervalorizou o termo teima ali. E outro tipo de estresse, que é o que mais a gente vê na atualidade, ele também não é um estresse provocado, mas pode ser provocado, que é o estresse tóxico. O que significa o estresse tóxico? É quando a criança ela é totalmente abandonada, né? E quando eu falo de abandono, eu não me refiro à questão da criança não ser assistida em comida, não ser assistida. Não, esse aí já é um abandono extremo. Eu estou falando do abandono do afeto. Toda criança tem que ser atendida em todo momento. O choro da criança é o momento comunicativo. Então, a mãe, e isso vale também para a criança já na adolescência, né? Ela precisa também ser atendida. E quando você deixa a criança nas mãos de um celular, né, como se o celular fosse uma babá, literalmente você está ali impondo um estresse tóxico que pode ter repercussões muito significativas para a criança. Então, autorregulação, autoconfiança, empatia, essas questões estão muito ligadas a como a mãe faz o atendimento a esses tipos de estresse que eu mencionei anteriormente. Então, assim, vale aqui lembrar na minha fala final, que eu já tratei aqui com vocês em outros momentos, os primeiros 1.000 dias da vida da criança, que vai desde a gestação até os 2 anos, são mais decisivos, onde a arquitetura cerebral está sendo formada, né? Tudo que a mãe faz tem algo assim muito positivo ou negativo para a vida da criança. Então, assim, vamos criar situações para as crianças esperarem, para as crianças se frustrarem, para as crianças negociarem, cederem, porque muitas vezes a gente vê algumas mães dizerem, eu não posso ver a minha filha ou meu filho chorar. Você tem que, inclusive, em alguns momentos, provocar isso quando eu falei aqui sobre o estresse positivo, quando você sabe que uma coisa é necessária, mas que a criança não gosta de fazer. Você tem que ir colocando aquilo para que se torne um hábito depois. Então, para fechar aqui a minha fala, o colo da mãe, o afeto, né, toda essa proteção gera algo positivo para a criança. E dar presentes, mas não estar presente, não ser essa figura forte como nós tínhamos há 20 a 30 anos atrás, a mãe chata, você pode estar provocando uma deseducação nas crianças. As mulheres se tornaram empoderadas, mas as mães da atualidade são mães fracas e nós já estamos tendo repercussão
né, dessa nova atmosfera na educação atual. Então fica aí a dica, o meu muito obrigado, quem ainda não segue o Ivo Lavô, ivolavô.oficial é o meu Instagram, tenho também conteúdo no meu YouTube, e obrigado, gente.